Imagine que duas pessoas estão olhando exatamente para o mesmo mundo. A mesma rua, as mesmas pessoas, os mesmos acontecimentos. Mas, de alguma forma, cada uma vive uma realidade completamente diferente. Uma enxerga oportunidades, a outra vê apenas ameaça. Uma sente esperança, a outra sente medo. Mas, e se a realidade que você acredita viver não for exatamente o mundo como ele é, mas sim uma versão criada pela sua própria mente? O quão a mente pode moldar sua realidade? Começando pelo clássico, Matrix. Neo, o personagem principal, se vê em um limbo, sem sentido de vida, mas com uma pergunta profunda. Você quer saber o que é Matrix? Matrix é toda a realidade palpável para ele naquele momento. Mas nada daquilo é real. Tudo que elas veem, ouvem e sentem é apenas um conjunto de sinais enviados diretamente para o cérebro. A realidade delas é, na verdade, uma construção da mente. E é justamente aí que surge a pergunta que fez esse filme se tornar um dos mais filosóficos da história. Se o cérebro pode ser convencido de que algo é real, mesmo quando não é. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. O cérebro nunca acessa o mundo diretamente. Tudo que você percebe chega primeiro como sinais elétricos. Luz atinge os olhos, vibrações atingem os ouvidos, pressão toca a pele e todos esses estímulos são transformados em impulsos nervosos. Esses impulsos vão para o cérebro, que então interpreta e reconstrói uma versão do mundo. Ou seja, você não vê a realidade, você vê a interpretação que seu cérebro cria dela. O neurocientista Anil Seth descreve a percepção de uma forma provocadora. Segundo ele, o cérebro funciona como uma máquina de alucinação controlada. Ele não apenas recebe informações, ele prevê o que espera encontrar e depois ajusta essa previsão com os sinais que chegam dos sentidos. Isso significa que grande parte daquilo que você percebe já estava sendo antecipado pelo próprio cérebro. Em outras palavras, a mente não foi feita para mostrar a verdade. Ela foi feita para mostrar uma interface simplificada do mundo. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Muito antes dos laboratórios e dos scanners cerebrais, alguns filósofos já suspeitavam que aquilo que chamamos de realidade pode ser apenas uma interpretação. Nietzsche foi um dos mais radicais nessa ideia. Ele afirmava que não existem verdades absolutas acessíveis ao ser humano, apenas perspectivas. Cada pessoa vê o mundo através de seus instintos, cultura, linguagem e experiências. O que chamamos de verdade seria apenas a interpretação que acabou se tornando dominante. A própria linguagem molda aquilo que podemos perceber. As palavras que usamos criam categorias, limites e significados. E, sem perceber, começamos a confundir essas construções humanas com a própria realidade. Séculos antes dele, Platão já havia apresentado uma metáfora famosa. Na alegoria da caverna, seres humanos vivem acorrentados olhando para uma parede, vendo apenas sombras projetadas por objetos atrás deles. Para essas pessoas, aquelas sombras são tudo o que existe. Mas as sombras não são o mundo real, são apenas representações distorcidas dele. A filosofia, então, levanta uma pergunta que continua perturbadora até hoje. Se nossos sentidos filtram o mundo, se o cérebro reconstrói o que percebemos, e se nossas interpretações moldam aquilo que chamamos de verdade, o que exatamente é a realidade? Talvez nunca tenhamos acesso ao mundo como ele realmente é. Talvez tudo o que possuímos seja apenas isso,
uma interpretação construída pela mente, tentando dar sentido a algo infinitamente mais complexo. Este é o mundo que você conhece.